O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência daquilo que têm sido as notícias relativamente à execução orçamental da região, do plano da região, e também antevendo um bocadinho aquilo que vai ser a análise da conta da região depois da manhã, portanto, no dia 28, queria e fará um ponto de situação sobre o que se está a passar na Madeira decorrente desta questão do plano. Em primeiro lugar, para dizer que parece óbvio hoje que o PS tinha razão quando alertou o que poderia vir a ser o futuro da Madeira, tendo em conta o colapso das contas públicas da região autónoma da Madeira, que foram consequência de 10 anos de mentiras, aldrabices e incompetência do Governo Regional. Isto parece óbvio hoje para todos, julgo que não preciso especificar esta questão. Também parece óbvio que a política financeira deste Governo Regional foi e continua a ser, infelizmente, um chorrilho de mentiras, onde as consequências estão à vista de todos. Rombo, sobretudo, na reputação da região autónoma da Madeira, na reputação do Governo Regional, um choque fiscal nunca visto na região autónoma da Madeira, um desemprego galopante, falências significativas e a ocorrer todos os dias e, sobretudo, uma falta de confiança no futuro, quer sejam as famílias madeirenses, quer sejam as empresas. Julgo que os dados também falam por si. Nós tínhamos alertado para esta situação. Dissemos na altura que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira tinha demasiadas interrogações e vários problemas, dos quais não havia solução nesse mesmo plano. Antes disso, tínhamos alertado que a Carta de Intenções que o Governo Regional assinou junto do Governo da República, era uma passadeira vermelha para o definhamento da região. Hoje também parece óbvio, passados 6 meses, que o caminho que a região está a levar poderá de facto conduzir para isso mesmo. Sublinhamos na altura também que não existia nenhuma relação direta entre cumprir o programa e recuperar a Madeira. São duas coisas completamente distintas. Bem pelo contrário, dissemos também que depois da catástrofe da governação regional, afirmamos que a solução que foi apresentada pelo PSD Madeira, na altura, com o patrocínio do PSD e do CDS, era um caminho para arrasar o setor empresarial local e para tornar, obviamente, a Madeira ingovernável do ponto de vista económico e do ponto de vista social. Tínhamos razão, porque a Madeira está em plena calamidade social, como se vê, com a cavalgada que o desemprego está a tomar todos os dias, nomeadamente no desemprego jovem. Dissemos também que era um erro tratar uma região ultraperiférica, e foi isso que foi feito, está colocada no meio do Atlântico, não se desviou de lá do meio do mar, digamos assim, com problemas estruturais inultrapassáveis, nomeadamente as distâncias que tem dos centros de decisão, como se tratasse de um país com um mercado estável, consistente e capaz de gerar receitas para a sua própria sobrevivência. Mais uma vez tínhamos razão, porque a economia regional está moribunda, como todos vemos, não há nenhuma perspectiva do ponto de vista de investimento e os empresários estão afundados em dívidas e, sobretudo, têm um garrote insuportável de dívidas, de recebimentos do Governo Regional que não são pagos. Insistimos na altura que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro não era apenas um erro de cálculo e de análise grosseira e medíocre, porque era isso que foi feito, foi isso que nós consideramos, mas sim, também, uma perfeita insanidade política e um rombo sério nas perspectivas de coesão do país. Ou seja, quando o país permite que uma região seja atirada para o estado em que foi atirado, nós estamos perante questões graves do ponto de vista de coesão do país. Dissemos, obviamente, que com isto nós caminharíamos para o definhamento e para a insignificância da região do ponto de vista nacional. E isto já parece evidente que hoje a Madeira começa a ser verdadeiramente insignificante do ponto de vista económico e social do plano nacional. E alertamos finalmente ainda que o nível de ajustamento era demasiado austero. Dissemos várias vezes e continuamos a insistir que enquanto aqui o nível de ajustamento é 13% do PIB, no plano nacional é 4%. É 3 vezes superior ao plano nacional e as consequências estão à vista de todos. Dissemos que a previsão de um ajustamento no lado da receita ignorava o efeito económico das receitas fiscais, ou seja, tendo em conta o excesso de carga fiscal, o que acontece é que normalmente reduz a receita fiscal porque a economia tem um efeito contrário, como podem imaginar. Isto significa que, estando a receita a um nível de exaustão, dificilmente o aumento dos impostos conduziria à previsão de receitas definidas no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Ora, como sabem, a previsão da execução orçamental está-nos a dar razão. O mês passado conhecido, que é o mês de abril, houve uma redução da receita corrente em 20% e em maio voltou a existir uma redução da receita corrente, o que significa, nomeadamente os impostos. O IVA, apesar do aumento que se verificou significativo, continua a ter uma execução orçamental abaixo do que era previsto, ou seja, menos 1,2% no mês de maio, até maio, o que significa que não estão a cumprir aquilo que era para cumprir, só na questão das receitas indiretas, dos impostos indiretos.
Dissemos também que a redução da despesa, que está assente apenas na redução da despesa de investimento, ou 80% da redução da despesa de investimento, não conduzia à necessária reestruturação da administração pública regional e apressaria o aumento do desemprego pela via da redução da despesa de capital e, além disso, desestruturaria todos os serviços da administração pública. Hoje, o que se vê na educação e o que se vê na saúde dá-nos razão. Nós tínhamos consciência que este efeito na despesa iria ter este tipo de problemas e, portanto, iria, obviamente, também provocar um aumento do desemprego. Dissemos também que a redução do investimento, mas a manutenção de 150 milhões de euros de investimento naquele investimento tradicional que o PSD costuma fazer era um erro, porque não estava a permitir que a economia permitisse uma diversificação da economia noutros tipos de setores, conforme nós sempre defendemos. Estes foram os alertas que fomos fazendo e terminamos fazendo um outro alerta que era, do nosso ponto de vista, fundamental. É que o montante de empréstimo era absolutamente insuficiente para a região autónoma da Madeira. Dissemos várias vezes, inclusive apresentámos uma proposta. Em 2012 serão transferidos cerca de 1.000 milhões de euros, só agora chegaram cerca de 160 milhões de euros. Sabemos que serão praticamente transferidos para a banca a quase totalidade desses 1.000 milhões de euros, excetuando uns amendoins para uns empresários, poucos empresários, infelizmente, e ficarão por resolver 3.500 milhões de euros, que são os compromissos que o Governo Regional comprometeu-se até 2015. Lembro que estes 3.500 milhões de euros não têm em conta os compromissos das parcerias público-privadas, que são 120 milhões de euros por ano, o que significa que até 2015 são mais 600 milhões a estes 3.500 milhões de euros. E, portanto, isto significa que esta operação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro nem sequer resolve o essencial do problema da Madeira, que é a falta de dinheiro e a falta de liquidez. E, obviamente, todos sabemos que nós não somos capazes, a Madeira não tem condições, do ponto de vista económico, do ponto de vista da sua estrutura empresarial, para gerar mais de 2.000 milhões de euros de receitas para poder pagar estes compromissos. Portanto, alertamos para tudo isto. Mas, mais do que isso, em janeiro de 2012, apresentamos uma proposta alternativa que o Governo não quis discutir e ninguém quis discutir. Apresentamos junto do Governo Nacional e apresentamos no Governo Regional. E, portanto, o que se pode dizer hoje, e é esta a conclusão que queria fazer, o que se pode dizer hoje é que a Madeira não aguenta mais um ano com esta exigência de cumprimento do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. A Madeira não é capaz de aguentar este nível de austeridade que está a ser imposto e estes níveis de problemas que estão a ser gerados na Madeira, quer no plano económico, quer no plano financeiro. A estrutura empresarial está, obviamente, cada vez mais frágil e as famílias cada vez menos aguentam estas restrições e estes sacrifícios que estão a ser impostos, nomeadamente do lado dos impostos, mas também do lado dos benefícios sociais que têm vindo a ser retirados. O que nós achamos é que cumprir este plano, negociado pelo PSD e com o patrocínio do PSD-CDS, vai ser obrigar os madeirenses a passar fome. E isto é, de facto, muito preocupante quando o Governo Regional insiste que pode cumprir o plano. Ora, este plano, a pior coisa que pode acontecer aos madeirenses é cumprir este plano. O que nós achamos é que esse pode ser o pior mal dos madeirenses, é cumprir o plano. Nós consideramos que é indispensável que hajam alterações urgentes neste plano de ajustamento económico e financeiro, porque a Madeira, volto a dizer, não aguenta mais um ano com esta situação. Não sei se há perguntas. Os 1.500 milhões já se sabe que nos custarão em juros 600 e poucos milhões de euros. Eu percebo a questão dos 3.500 milhões, de facto foi calculado pela Inspeção-Geral de Finanças, não foi, como necessidades de médio prazo, mas isso quanto é que nos custaria? Isto é, se por um lado resolvia o problema de liquidez, não ia também, por outro, honorar com mais 1.2 mil milhões em juros? A questão de fundo é, a Madeira não consegue pagar a dívida. Ou seja, por mais contas que se façam, tendo em conta esse nível de custo da dívida, é impossível aos madeirenses pagarem a dívida que Alberto João Jardim e companhia fizeram. E este é que é o drama da Madeira hoje em dia. E este é que é o problema do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro não se ajusta à Madeira. Nem se ajusta nem à economia da Madeira, nem às famílias, nem às empresas madeirenses. E, portanto, o que está aqui em causa, volto a dizer, é um problema de coesão económica e social. A Madeira tem um problema que foi gerado pelos senhores que hoje continuam a governar a região, apresentou um plano que é absolutamente impraticável, é impossível de resolver, é impossível de ter uma solução prática, ou seja, nós corremos o risco de cumprir o plano e não recuperar a Madeira, esta é que é a questão de fundo. Nós cumprimos o plano e acabamos esse cumprimento do plano e o que é que temos? Temos desemprego, temos falências, não temos economia e temos famílias a passar fome.
É este o registro do plano, é este o objetivo da Alberto Jardim, é esta a ideia de governação da Alberto Jardim nos próximos 4 anos. E, portanto, este não é o plano para a Madeira. Mas já dissemos em janeiro, já dissemos em outubro, dissemos em dezembro, quando a Alberto Jardim assinou a Carta de Intenções. E os dados e os factos estão-nos a dar razão. E estão-nos a dar razão no plano social, seja no emprego, quer seja na questão da situação das famílias, quer seja na fome que cresce na região autónoma da Madeira, quer seja no plano económico. Todos os dias as empresas fecham portas e, sobretudo, as empresas não têm capacidade de investimento. E sem investimento, sem setor empresarial, não há criação de emprego e, portanto, o desemprego entra num processo absolutamente descontrolado. E é isso que se está a passar na região autónoma da Madeira. E, portanto, este não é um plano para a Madeira. E, portanto, o nível de endividamento que a região hoje tem só teria 2 formas de o pagar. Ou com um prazo muito longo e com, digamos, permitam-me usar a expressão, prestações suaves, que permitisse que a Madeira cumprisse os seus objetivos, e isso era fundamental que a República tivesse disponível para isto e que o Governo tivesse credibilidade, coisa que não tem hoje, e reputação suficiente para fazer uma negociação desta natureza, ou então com perdão parte da dívida. Este é o único cenário possível para nós sairmos desta crise. De outra forma, teremos muitas dificuldades e, como se vê, com 1.500 milhões de euros que não dá para meia missa, como todos nós sabemos, com as responsabilidades que o Governo tem às costas, e ainda faltam 2.000 milhões que ninguém sabe onde é que vão buscar, e ainda estão 600 milhões até 2015 só, para não falar até 2025, que são 2.000 milhões das parcerias público-privadas, ninguém sabe o que fazer. E, portanto, estes dados não estão resolvidos e o plano não resolve. O plano de ajustamento económico e financeiro diz, sobre as parcerias vamos olhar para os contratos. Mas o problema é que sobre as parcerias nós temos que pagar 120 milhões de euros por ano. E esses 120 milhões, enfim, o Governo Regional não disse onde é que vai buscá-los ou de onde é que vai tirar. Porque isto é um bocadinho a teoria do cobertor. Se puxar de um lado, alguém vai ficar com os pés de fora. E, portanto, o dinheiro não estica. E como não está sequer previsto no plano de ajustamento económico e financeiro como é que vão ser pagas as parcerias público-privadas, isto não tem solução. A Madeira está tecnicamente falida, é aquilo que se pode dizer em resumo.